Toma teu assento. Aplauda o Senhor Jesus, bem lindo. Glória a Deus. Nós vamos aprender hoje sobre vigilância espiritual. Pastor Sansão, semana passada, falou sobre o jejum, né? A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar. E agora eu quero falar com você sobre a parte da vigilância. Porque se eu jejuar e se eu orar, mas se eu não tiver vigilância, o negócio não vai funcionar. Então tem que estar os três ligados. Vigilância, jejum e oração. Quando nós falamos em vigilância, nós temos que pegar aquele versículo de Efésios, capítulo 6, do 11 e o 12, que fala assim, ó. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, então para que eu tenho que vigiar? Para você não cair na artimanha do diabo. Porque se eu tenho uma vida boa de oração, eu já vi muitas pessoas que falam assim, não, mas eu estou orando muito, eu estou jejuando muito. E de repente a pessoa cai. Por quê? Porque não estava numa vida de vigilância. Tem que estar atrelado, queridos, uma vida de jejum e oração, mas primeiramente tem que estar a vigilância. Eu já vi muitos cristãos caindo da graça. Por quê? Porque às vezes jejuava muito, orava muito, mas faltava vigilância. Então a vigilância, tanto que a palavra de Deus fala que ela vem primeiro. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Então, eu como cristão, é um dever meu ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, de busca de palavra, mas eu tenho que colocar a vigilância em primeiro lugar. Porque se eu não orar, não jejuar e não vigiar, não vai funcionar a minha vida espiritual. Para que eu tenho que ter essa vigilância, pastora? Primeiro, porque eu não luto contra a carne e nem contra o sangue. Eu luto contra principados, potestades. Nós temos uma vida, queridos, quando a gente aceita Jesus e você começa a lutar contra a sua própria carne, contra aquilo que chama-se pecado. Você às vezes já passou pelo encontro, você aceitou Jesus e você está numa guerra constante. Todos os dias é uma guerra. Todo dia. Você passou pelo encontro, pastor, é porque eu via muita pornografia. Então você vai ter que ter uma vigilância na sua vida para você não cair mais nessa armadilha do diabo. Ou seja, você vai estar orando, jejuando para matar a carne, para ela não ser fortalecida. Quando você jejua, você fortalece seu espírito. E a vigilância para você não voltar a cair no mesmo erro. Naquela mesma coisinha lá que você caía sempre. Pessoas às vezes que chegam na igreja e falam assim, pastor, eu não sei o que acontece. Mas de vez ou outra, vem aqueles pensamentos para me trair. Pastor, de vez ou outra, vem aquela vontade, aquele desejo de beber novamente. Pastor, de vez ou outra, assim, às vezes eu olho um filme escondido, pastora. Sinal que você não está tendo a vigilância. Você até às vezes ora. Até tenta buscar a presença do Senhor, mas você não tem vigiado os teus pensamentos. E a gente precisa, querido, como corpo de Cristo, vigiar. A minha mente, ela não pode, de forma nenhuma, estar oscilante quanto à nossa fé. Eu preciso enxertar a minha mente com a palavra de Deus. Eu tenho que estar todo o tempo alerta. Se você vê um soldado, queridos, ele vai para a guerra com o armamento dele. Ele é treinado para aquilo. Nenhum soldado vai para a guerra despreparado. Não existe isso. O soldado, ele vai para a guerra, ele é intimado, mas ele tem que estar muito bem preparado,
fisicamente, psicologicamente. Porque se ele estiver aqui com o armamento dele, e ele estiver meio pensando no mundo da lua, vai vir o inimigo dele e vai fulminar ele. Ele não vai ter tempo o suficiente para se proteger. Ele até estava armado, mas ele não estava em vigilância. Olha só, ele estava com a arma dele, mas ele não estava vigiando para a situação, então ele vai ser atacado. E é isso que o diabo faz com muitos crentes que não têm a vigilância. Até vem nos cultos, até congrega, participa de células, está todo na atmosfera da igreja, mas falta vigilância. Olha um quesito que muitas vezes esquecemos. Não, pastora, mas eu estou constantemente nas orações das sextas. No sábado também eu tenho vindo, pastora. A senhora viu que eu estava lá. Aí, de repente, cadê o irmão? Cadê a irmã? Não está vindo mais. O que aconteceu? Não vigiou. Olha só, pequenas coisinhas o diabo tira a gente da presença do Senhor. É um desejo que eu começo a colocar no meu coração e eu começo a ceder a minha carne. Quem que coloca esse desejo em mim? É Deus? Não. São os espíritos imundos. Ele precisa de um corpo para habitar. Ele precisa de uma mente para ficar fermentando as porcarias dele. Então, se eu não tiver com a minha mente vigilante, blindada, ele facilmente, eu vou ser uma presa dele. Se eu estiver aqui com o meu pensamento, não, pastor, eu não estou pensando nas coisas da igreja, eu estou zen. Já viu aquela pessoa que é meia zen? Não, pastor, eu estou zen, não estou pensando em nada. Você acha que não está pensando em nada, mas o diabo está maquinando por trás. A seta, o dardo que ele vai inflamar na tua vida. Então você tem que se encher sim da presença do Senhor. Você tem que estar alerta quanto às coisas do diabo. Se você sabe qual é a sua fraqueza, você tem que estar em dobro alerta. Pastora, eu gosto de ficar com homem casado, pastora. A tua mente tem que trabalhar nisso para você não vir pecar nessa área. Pastora, de vez ou outra eu tenho uns pega lá na minha escola. Mas eu sou crente, pastora. Você tem que estar em alerta, porque o diabo ele vai te jogar no chão. Certeza, não há sombra de dúvidas. É coisinhas pequenas, querido, que muitas vezes a gente não acha que é pecado. E a gente passa a não vigiar nessas pequenas áreas. E ele vai saltando. E o espírito das trevas, querido, ele é muito astuto, ele tem paciência, principalmente com o cristão. Principalmente com os cristãos. Ele fica ali, ó. Um vacilo que você tem no teu pensamento, ele te pega. Uma palavra que você solta, ele cata a tua palavra. Tem pessoas que falam assim, pastora, mas eu falei isso há 30 anos atrás. Palavras, se está aqui no mundo espiritual, o diabo ele pegou. Então ele usa essa brecha para destruir a tua vida. É uma pequena palavra que você solta, sem a vigilância. Quer ver um exemplo? A mãe, quando está irada com o filho fez alguma coisa lá e a mãe jogou uma palavra de maldição sobre o filho. Olha a falta de vigilância. Lá na frente, o filho se torna um bandido, a filha se torna uma prostituta, o marido trai, a esposa também passa a trair, porque lá atrás houve palavras lançadas, ou seja, uma falta de vigilância gera consequência ruim. Deixa eu te dar um exemplo. Morava na casa da minha avó, e as palavras que eu ouvi eram bem assim. Tinha 2 primos, que eles eram assim na faixa de 8, outros tinham 10 anos, por aí. E ela falava assim, esse menino não vai dar para prestar. E eu repreendia muito. Esse menino quer ser um vagabundo. Esse menino não sei o quê. Hoje eu tenho 2 primos, esses 2 primos, que ela usava de palavras. Sem a vigilância, foi lançada na vida daqueles jovens. Hoje os 2 são dependentes químicos. Porque a vigilância da parte dela resultou em um efeito horrível. A palavra negativa, sem vigilância, querido, ela não vai atingir somente a minha vida. Ela vai atingir a vida de outros. É por isso que eu falo que nós temos que estar em constante vigilância.
Ao lançarmos palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, pequenas coisinhas, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele joga os dardos dele. Então nós temos que estar em alerta, totalmente alerta. Nós temos que andar em espírito. Vai lá para o segundo, Luan. Se eu andar em espírito, eu vou cumprir. Eu vou cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Diz assim, ó, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são essas, as carnes são manifestas. São o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, e aí vai. Se eu não tenho uma vigilância, eu aceitei Jesus, se eu falo que eu estou me posicionando diante de Deus, eu preciso estar em constante alerta, em vigilância. Sempre, queridos, sempre. Porque senão, se eu era usado em uma área, quando eu estava no mundo, vamos colocar uma área que a maioria, muitas vezes, é puxado para o lado da prostituição ou bebedice. É uma das áreas que o diabo mais atua. O Senhor me resgatou das trevas, e agora eu estou na presença dEle. E eu estou aqui. Amigos meus falam assim, estou na escola, vamos ali tomar um refrigerante? Vamos. E eu vou. E ali a gente começa a conversar conversas paralelas, e de repente um fala assim, ó, pega uma cerveja para mim, você se assusta. Não, mas a gente estava tomando refrigerante. Quando menos pensar, um deles vai te oferecer alguma coisa. Toma aí. Não é por pressão não, tá? Mas que fica à vontade. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar a não vigiar. Porque você vai falar assim, ó, eu não vou querer ficar de fora dessa roda. Senão as pessoas vão me chamar de bobão. E aí começa. Quando você menos pensar, você já está envolvido. Você já está ali. É questão de minutos, queridos. Que o diabo, ele puxa a gente para o lado dele. Já viu você começar a namorar com alguém que não é cristão? A pessoa começa, não, porque ele é legal. Fulano é legal. Meu pastor sempre falava assim, ó, ninguém namora com pessoas legais. O legal uma hora vai embora. Fica só a pessoa. Só a pessoa. Então, aquela pessoa que é legal, uma hora ela vai te puxar para o mundão. Uma hora ela vai te desviar do foco que você tinha. Qual era o meu foco, pastor? Era entrar no céu. Era entrar no céu. Mas, de repente, o meu coração palpitou mais pelos desejos da minha carne. Eu quis alimentar mais a minha carne. Ou seja, eu não comecei mais a alimentar o meu espírito. Eu comecei a deixar de lado um pouco as coisas de Deus e passei a não vigiar naquilo que eu tinha mais dificuldades. Qual era a minha dificuldade, pastora? Eu gostava de namorar muito lá fora. Eu gostava de beber. Eu gostava de praticar coisas, pastora, que não é legal diante dos olhos do Senhor. E se eu não vigiar, eu vou voltar às práticas piores. Porque a Bíblia diz assim, que antes existia um demônio só. Quando a gente desvia da presença do Senhor, ele vai lá fora e traz consigo mais o quê? Mais 7 demônios. Então o estado ele se torna pior. Porque tem pessoas que desviam e falam assim, mas eu nem bebia. Eu nem bebia. E agora, meu Deus, eu estou bebendo, eu estou me tatuando toda. A maioria das pessoas, queridos, que sai da presença do Senhor, ela se torna pior. Por quê? Antes ela não bebia, ela até ficava ali na rodinha, até gostava ali, mas quando ela desvia, ela começa a fazer coisas piores do que ela fazia. Por quê? Por um minuto ela deixou que o inimigo colocasse coisas na mente, ou seja, faltou a vigilância, faltou aquela pegada mais na presença do Senhor. Mas, pastor,
eu estava até na igreja, pastor, eu estava cultuando. Estava até bom. Mas não vigiou. Então, se eu não vigio, eu sou propícia a cair nas artimanhas do diabo. Sou propícia a cair. Olha só. Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se eu sou de Cristo, eu vou crucificar as minhas paixões. Quais são as minhas paixões? Aquelas minhas vontades internas. Sabe, você todo dia tem uma briga aqui dentro? Todo dia você às vezes olha uma coisa e você quer às vezes soltar? Todo dia? Gente do céu, pensa na guerra. Você vê, porque a Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Eu vejo e às vezes eu já quero fazer de imediato. Olha a briga que eu no meu interior. Ai, mas eu queria falar e você fica naquela guerra. Será que eu falo ou não falo? Se eu falar, trava a língua. Meu pastor sempre fala assim: se tu quer falar alguma coisa e essa coisa não vai ser boa, morde a tua língua. Morde. Porque é melhor você não falar. E às vezes imagine você, passa aquela mulher bem bonita na tua frente. Falo isso para os homens. Aquela mulher com aquele corpo de violão, bonita. Quando eu digo bonita, é bonita, porque a mulher feia não tenta ninguém. Já dizia meu pastor. O pastor Cláudio Duarte também fala que mulher feia não tenta ninguém. Mas imagine você, homem, uma mulher muito bonita passando na sua frente. E você olha a primeira vez, aí você fica: Jesus, me segura. Aí você abre o olho de novo e fica: Jesus, me segura. Aí depois você só fica: me segura. Aí depois você só fica em Jesus. Já foi, já pecou. Porque não houve uma vigilância no seu pensamento. Eu ouvi uma vez um pastor contando que tinha um irmãozinho que ele queria evangelizar no carnaval. E ele pegou a Bíblia dele, fogo puro, né? Colocou embaixo do braço. E ele começou a falar de Jesus no carnaval. E começou: Jesus, me segura. Jesus, me segura. Jesus, me segura. Daqui a pouco o irmãozinho já estava sambando. Por quê? Se eu não estou bem, querido, espiritualmente, eu vou me meter no meio onde estão os ímpios? Não tem condições, eu não estou bem. A mesma coisa você que aceitou Jesus hoje. Você saiu de uma roda de cachaceiro, uma roda de gente que gostava de ir para as baladas. Não queira você aceitar Jesus hoje e hoje mesmo ir lá evangelizar. Você não vai dar conta. Porque você não está preparado o suficiente para ir lá ganhar essas pessoas. É mais fácil você ter a queda do que você trazer essas pessoas. Então, para mim ganhar alguém, preciso jejuar, me fortalecer, vigiar. Aí eu chamo alguém para ir comigo, que eu não sou besta. Certo? Porque a Bíblia diz que tem que andar de 2 em 2. Porque a Bíblia fala assim: se um cair, o outro ajuda a levantar. Então você vai lá e fala de Jesus para o seu amigo, para a sua amiga. Mas se você não está em condições, queridos, e se você não tem essa vigilância que a palavra de Deus fala que nós temos que ter, não vá. Não vá. Porque você vai cair. Você vai fraquejar. Talvez você quer ganhar aquela sua namoradinha, aquele seu amigo que você tem uma queda por ele. Não vá, não. Não vá. Porque o inimigo vai usar isso para te dar uma rasteira. Chame outra pessoa para ir lá evangelizar, mas não vá sozinha. Não vá sozinho. O diabo, querido, ele está assim, ceifando a vida dos crentes, brincando. Brincando. Então eu preciso crucificar as minhas paixões, os meus desejos. Sabe essa guerra que entra carne e espírito aqui dentro? O que está gritando mais dentro de ti? Será que é a tua carne ou é a Espírito Santo de Deus? O que está mais forte aí? Deixa eu te falar uma coisa. O que está mais forte dentro de você é aquilo que você tem alimentado diariamente. Se você está alimentando sua carne, então ela está mais forte. Se você está alimentando seu espírito, então é o teu espírito que está forte. Quem é que vai medir isso? É o pastor? É você mesmo. Teu pastor, tua pastora não anda com você 24 horas.
Você sabe como está a sua vida espiritualmente. Se está boa, se está mais ou menos, ou se está lá embaixo. Então, nós precisamos ter essa vigilância conosco mesmo, nos policiar diariamente. Se aquilo vai causar minha queda espiritual, querido, eu nem vou chegar perto. Eu nem vou brincar de faz de contas. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou louca. Eu tenho que, me afastar. Eu ver que o perigo está ali na frente, eu vou correr para cima do perigo? Não. Eu tenho que correr para longe. Eu tenho que me resguardar. Porque senão não vai adiantar o tempo que eu levei de oração. Se eu falar, Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo, e pá. Sair do culto, fulano está me esperando lá na esquina. Psiu, vamos ali, gatinha. Ai, ele gosta de mim, pastora. Tá afinzão de mim, pastora. Sai fora que é laço. Sai fora. Se ele quiser algum compromisso contigo, ele vai participar contigo. Ele vai estar aqui aprendendo. Ele vai somar com a tua vida. Eu costumo dizer, querido, pessoa certa para nós é aquelas que nos levam a ficar mais pertinho de Jesus. Essas são as pessoas. Se eu estou perto de uma pessoa, ela me induz a pecar, ao erro, não é de Jesus para mim, não. Então, passe a vigiar. Por que viver em constante vigilância? Vai passar, Luan. Estar em vigilância é estar alerta, atento, acordado. É estar todo o tempo comprometido com a guarda de um objetivo. Como já foi dito, estamos participando de uma intensa batalha espiritual. Nenhum soldado entra numa guerra sem estar em constante vigilância. Sem a falta de vigilância, a um soldado no campo de batalha, sua integridade estará correndo sério perigo. Vai correr perigo, querido, não tem jeito. Não existe aquela pessoa, não, eu sou forte, sim, eu vou lá porque eu sou forte. Você só é forte se você tiver Jesus no centro da sua vida, senão você é fraco. Se você tentar as coisas sozinha, querido, você não vai conseguir. Você tem que estar todo o tempo ligado com o Espírito Santo. Espírito Santo, me dirige, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. E ele vai te direcionar assim. Além do mais, a vigilância espiritual constante é uma ordem do Senhor Jesus aos seus seguidores. Essa vigilância espiritual tem tanto uma aplicação imediata quanto escatológica. O crente deve estar vivendo em constante vigilância para não cair em tentação, aqui e agora. Bem como ele deve estar vivendo em constante vigilância no sentido de estar aguardando a todo tempo a volta de Cristo. Pastor, eu tenho que vigiar só quanto à minha vida? Não, você tem que estar alerta todo o tempo. Jesus está voltando a qualquer momento. Se ele vier hoje, eu vou estar preparado? Se ele vier nesse exato momento, como é que está a minha vida? Sabe, querido, eu costumo a pensar que todos os dias nós temos que fazer essa reflexão. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu estou vivendo diante de Deus? Será que eu estou realmente preparado ou falta algumas coisinhas, ou então muita coisa? Se ele voltar agora, eu não vou subir. É algo que a gente tem que se preocupar. Porque se eu não estou vigilante, querido, ele vai vir. E eu vou ficar. É muito sério. Às vezes a gente fala assim, não, pastora, mas eu estou congregando, eu estou indo, pastora, eu estou arrastando, mas eu estou indo. Mas a pergunta que Jesus faz para nós hoje, se eu vier nesse exato momento, como é que você está diante de mim? Será que eu vou conseguir te levar? Será que você está vigiando suficientemente? Para se eu vier agora, será que você vai comigo? Será que eu vou ter o prazer de te levar como noiva? A palavra de Deus fala, querido, que ele vai vir assim, ó. No abrir e piscar de olhos. Olha só. O objetivo da vigilância constante. Deixa eu tomar uma água. Qual o objetivo, pastora, dessa vigilância que a senhora está falando? Precisa ser constante. Olha só, a Bíblia não revela a data de quando será o dia da segunda volta de Cristo. Ela não revela. Mateus 24:6 fala assim, ó.
daquele dia e hora, porém ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse dia eu estava ministrando lá na pastora Carol, e eu estava falando sobre a volta de Cristo, que nós como igreja precisamos estar preparada. E eu dei a ilustração do casamento do povo de Israel. Lá, quando a pessoa vai se casar, o homem entra na casa, vê ali qual é o valor da noiva, eles assinam um termo e ele vai embora para a casa do pai dele. E lá ele vai preparar o lugar que ele vai receber a noiva dele. E a noiva dele, enquanto isso, se prepara também. Ela coloca uma candeia, uma lamparina na janela da sua casa. Todo mundo que passa ali sabe que ali tem uma pessoa comprometida e que ela está aguardando ansiosamente pelo seu casamento. Quando o noivo vem, ele não vai ligar para ela, meu amor, hoje é o nosso casamento, olha, se prepara aí. Ele não vai ficar esperando ela se preparar, porque ela já está se preparando. Mas aí vem os amigos na frente, falando assim, ó, eis aí, ó, tá vindo o noivo. Eles começam a gritar e jubilar. E o que ela faz? Pega as coisinhas dela e cata a lamparina e vai embora com o seu noivo. Por que ela vai logo assim? Porque ela já está preparada, ela não está. Eu vou esperar ele aqui. Sei lá, vai ser dia 24? Não sei. Não, ela está preparadíssima. Ela já não dorme mais, querido, de pijama. Ela já não dorme mais com aquela samba-canção que as mulheres gostam de dormir quando estão em casa. Não, ela está preparada. As roupas dela começam a ser diferentes. Porque se o noivo vai vir a qualquer momento, você sabe que um vestido de noiva, queridos, ele dá um trabalhão para colocar. Quando eu me casei, o vestido, eu acho que ele tinha mais de 60 botões. Então pegava daqui até embaixo, muito botão. Imagine o Sansão chegando lá, Poli, vamos casar. E eu lá, colocando os botões devagarzinho. Ia terminar meia-noite. Não ia dar tempo, né? Então, ele ia embora. Então, assim, a gente espera, como noiva de Cristo, e a gente tem que estar preparada. A minhas vestes, ela precisa estar totalmente limpinha, bonita, sabe? Porque Jesus, ele vai vir. Ele deu uma certeza que ele vai vir. Ele falou assim, eu vou e vou preparar lugar. E para onde eu for, eu vou voltar depois. Aonde eu estou indo, eu estou preparando a casinha para vocês. E eu vou voltar. Mas depois ele falou assim, olha, eu não sei que dia que eu vou voltar, só meu pai sabe. Sabe o caso desse noivo que eu estava falando para vocês? Os amigos do noivo ficavam perguntando, e aí, colega, que dia que tu vai casar? Ele, eu não sei, só meu pai que sabe. Quando o pai via que o filho estava preparado, que ele já tinha preparado o lugarzinho lá para receber a esposa, ele falava assim, ó, hoje você pode casar. Então, ele ia feliz da vida, né, buscar a noiva dele, que ele queria casar. E assim é Jesus. Mas, para isso, querido, ele precisa que a noiva dele esteja preparada, vigilante. Sabe, aquelas noivas, as 10 virgens, 5 delas estavam preparadíssimas. As lamparinas, os olhos, alerta. Só que tinha 5... que até tinha um pouquinho de óleo, mas não tinha reservas. Ou seja, faltou a vigilância delas ter a reserva. Às vezes eu tenho um pouquinho de óleo, às vezes está um pouquinho acesa. Lembra-se de uma coisa. Jesus não vai te esperar você ir atrás de óleo para colocar na sua lâmpada, de azeite. Ele quer que você tenha azeite suficiente. Ele quer que você esteja realmente preparada. Quando ele vir, a palavra de Deus fala que é num piscar de olhos. Pisca aí. É muito rápido, né? Piscou. Já veio, já foi, já levou. E é por isso que nós temos que estar vigilantes, irmãos. Olha só. Por exemplo, sobre as noivas, né, as 10 virgens. Nos faz entender que a vigilância espiritual constante separa o sensato do tolo. Não basta apenas vigiar por um tempo, isso é loucura diante de certeza da chegada do noivo. Se eu tenho certeza que o meu noivo vai voltar, eu tenho que estar vigilante. Vigilante a todo momento. Todo momento. Sabe que às vezes a Bíblia fala que só vai pegar desprevenido quem não está esperando o noivo? Porque se eu estou esperando alguém, eu sei que ele vai vir a qualquer hora. Hoje mesmo, eu vou te dar uma
Um exemplo. Combinei com a diaconisa Késia que ele iria hoje lá para casa. Ela me pegou desprevenida? Não, porque eu combinei com ela. Ela disse que ia para lá hoje. Então, eu preparei todo o ambiente para receber ela com a família dela. Preparei tudo. E se eu não tivesse preparado, ela ia me pegar meio uma saia justa. Tipo, sei lá se eu ia estar descabelada. Será que eu ia estar arrumando a casa na hora que ela chegasse? Ia ser meio incômodo para mim. Mas não, eu me preparei, acordei cedo, fiz tudo. Quando ela chegou lá, eu estava preparando uma coisa gostosa para comer. E assim é Jesus também, quando ele for voltar. Ele quer que nós estejamos preparados para celebrar o casamento. Mas se eu estiver despreparada, querido, certamente eu vou ficar. Olha só o que diz aqui, ó. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Se eu sei que o meu noivo vai vir, eu tenho que estar em alerta. Eu posso até sentar um pouquinho aqui, mas eu vou ficar assim, ó. Uma hora ele vem. Uma hora ele vem. Sabe quando você está na fila do banco e eles te dão uma senha? Vai lanchar lá fora para você ver. Vai passar a tua vez. E aí você vai ter que pegar de novo senha. Porque ninguém que está na tua frente ou atrás de você vai falar assim, não, querida, fica lá no teu lugar. Você perdeu a vez, mas vou te deixar aqui. Muito raro alguém faz isso. Muito raro. Então, entenda que a vigilância é como se fosse uma senha. Eu estou com a minha senha aqui, eu não posso sair desse lugar de jeito nenhum, porque senão eu vou perder a vez. Eu vou perder a vez. Olha só o que diz aqui, ó, a parábola do ladrão da noite. Jesus diz, se o pai de família soubesse a que hora viria um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só, a qualquer hora, querida, ele pode vir. Ele vai te avisar? O ladrão, quando vai lá na tua casa, fala assim, ei, fulana, 10 horas eu estou lá, vou roubar tuas coisas. Olha, quando tu sair para o trabalho, eu vou chegar lá, colocar as coisas no caminhão e vou embora. Ele vai te avisar? Vai não. Então, a gente tem que ficar alerta quanto à volta de Jesus também, queridos. Muito alerta. A constância, a vigilância espiritual, a oração. Vai passar, Luan. No meio desse relato também, chama-se a atenção a exortação de Jesus acerca da vigilância. Inclusive, Jesus conecta diretamente a vigilância e a oração ao dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem pessoas que relacionam isso com a queda. Não. Os discípulos, Jesus foi orar no Getsemane, e o que Jesus falou para ele? Fica aqui, ó, em vigilância, porque eu vou ali orar. O que eles fizeram? Dormiram. Aí Jesus volta com eles, repreendeu eles, voltou a orar de novo. E de novo eles dormiram, porque a carne deles estava cansada. Estava cansada. Muitas vezes a gente está cansado, né? Ai, pastora, eu não estou a fim de orar hoje não, pastora. Meu corpo está tão cansado, você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, vai ter que lavar um monte de roupa. Aí Jesus te convida para vigiar um pouquinho, porque Ele quer orar. Aí o que você faz? Estou cansada, pastora. Hoje não dá, não. Amanhã eu oro. Só que Jesus, Ele repreendeu os discípulos. Falou, caramba, eu ia ser morto. Eu estava orando porque eu ia passar por um perrengue. E vocês nem por um minuto puderam ter vigilância. Vocês não me ajudaram nisso. Olha só. Jesus estava contando com aquelas pessoas. Eles vão me ajudar. Eu estou aqui, eu sei o que eu vou passar daqui a pouco. Vão me prender, vão me torturar. E você, eu vou contar contigo para você vigiar. E por isso que ele fala assim, ó, vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Porque Deus, ele às vezes quer te convidar para orar, mesmo no teu cansaço. Ele fala assim, olha, eu quero ter um momento
contigo, para que tu fique em alerta. Ai, mas eu estou muito cansada hoje, não dá. Eu trabalhei muito. Principalmente a mulher ela tem um trabalho dobrado, porque ela às vezes trabalha fora e tem que trabalhar dentro de casa também. O homem, geralmente, ele dorme em torno de 10, 11 horas da noite. A mulher vai dormir lá para meia-noite, 1 hora da manhã. Essa é a vida da mulher. Porque ela tem que dar conta das coisas para não acumular para outro dia. E às vezes o corpo está tão cansado, tão fadigado, que tu fala assim, ó, eu só quero dormir. Senhor, me livra do mal, amém. Não é nem do mal, ela fala que é do mal. Aí, puf, apagou. Apagou. Mas é aí que Jesus está nos alertando, olha, você precisa vigiar, mesmo no teu cansaço, você precisa estar em alerta. Mesmo cansada, do corpo físico, você precisa estar em alerta. A gente não pode, queridos, deixar para lá uma vida de oração. A gente não pode deixar para lá, falando assim, não, amanhã eu oro. Não, Jesus quer ter um tempo contigo hoje, no teu cansaço mesmo. Sacrifica um pouco esse cansaço. Uma vez eu falei para uma discípula minha, falei, olha, pede para o Espírito Santo te acordar às 3 da manhã. Ela ficou me olhando, não acreditou muito. Ela falou, vou fazer um teste. E ela falou assim, pastora, eu pedi para o Espírito Santo me acordar de manhã, de madrugada. 3 horas da manhã, pastora, eu não conseguia dormir mais. Eu falei, sério? E aí tu levantou para orar? Eu não, fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, pastora, porque eu nunca tinha visto aquilo acontecer comigo. Eu acordar de madrugada e eu não consegui dormir, alguma coisa me chamava para orar. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, mas era o Espírito Santo, não falou para ele que queria orar? Tu não falou para ele que queria ter um momento com o Pai? E por que tu ficou com medo? Ela falou, porque eu não conhecia direito. Eu falei, pois a próxima vez que ele te despertar para orar, você levanta e ora. Ela falou que naquele dia ela pegou o cobertor, fez assim, ó, colocou por cima e ficou encolhidinha com medo. Tem pessoas que têm medo, querido, de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Mas nós temos que conhecer a ponto de falar assim, ó, é Ele que está me convidando a orar. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque já fiz muitas vezes isso. Espírito Santo, eu nem colocava despertador para nada. Espírito Santo, eu quero 3 horas falar com o Pai. 3 horas da manhã. Querido, eu despertava assim, ó. Quando eu olhava no relógio, 3 horas, em ponto. Ou seja, o Espírito Santo, ele te ouve. Ele vai te despertar. Sabe por quê? Ele quer que você tenha uma intimidade com o Pai. Ele quer que você fique em alerta. Ele quer que você, olha, ela tem as fraquezas dela, mas ela está pedindo ajuda, ela quer oração. E mesmo quando você não conseguir orar, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, orando ao Pai em teu favor. Mesmo que você não conseguir abrir a boca, mesmo naqueles momentos difíceis da sua vida, assim, ó, eu não consigo orar. Sabe aqueles momentos que a gente está mais para lá do que para cá? É nesses momentos que o Espírito Santo, ele vai te ajudar. A Bíblia diz que ele é o nosso consolador. Então peça ajuda. Se você não está conseguindo ter essa vigilância, esse tempo de oração com o Pai, peça ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Ele é uma pessoa, queridos. Muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo de lado e vemos somente Jesus e o Pai. Esquecemos que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Se você está num momento de dificuldade, de frieza espiritual, você não está conseguindo orar. Se você não consegue orar, automaticamente você não está tendo vigilância mesmo. Então, peça ajuda do Espírito Santo. Olha só. Mas essas palavras também possuem uma aplicação prática a todos os crentes de todas as épocas. A constante vigilância e a perseverança incessante na oração deve caracterizar a vida de crente fiel que se submete inteiramente à vontade de Deus, do Pai. Se você não está tendo uma vida de oração, o pastor Sansão, ele bate muito nesse martelo da oração, oração, oração. Oração nunca é demais. Tem pessoas que falam assim, vamos orar. Ai, de novo. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é amigo realmente do Pai, você quer estar pertinho dele.
Se você não é amigo de uma pessoa, você quer a distância dela. Ai, mas não tenho nem assunto. Ai, chato, vou chegar, vou falar o quê? Mas quando você é amigo, de verdade, você passa horas conversando. Horas. E passa assim que você nem vê. Hoje o irmão estava lá em casa me perguntando assim, qual o tempo que você tira de oração na igreja? Eu falei, às vezes a gente tira 1 hora, 2 horas. Ele falou assim, mas isso é tão bom, né? Eu falei, é ótimo. Porque eu sei que eu estou ligada ali. Mas a oração tem que ser só na igreja? Não. Eu estou lavando louça na minha casa, oração. Estou orando ali. Eu preciso estar sempre em joelho, pastora, depois da minha oração? Não. Estou lavando louça aqui, ó. Coloca um louvor, deixa Deus ministrar. Aquilo que Deus ministrar no seu coração, fala, Pai, obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me alertando. Um tempo desse, querido, por isso que é muito bom você estar em vigilância. Aconteceu uma situação na minha vida, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso vai servir para você também. E aconteceu uma situação muito chata, e eu fiquei muito chateada com uma pessoa. E eu não tive vigilância, porque eu tomei aquilo para o meu coração, e eu fiquei ranzinza, sabe? Fiquei chata. E passou 1 mês, passou 2 meses, o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu colocava um louvor, o Espírito Santo falava comigo. Vai lá e te conserta. Vai lá e te conserta. Abri a Bíblia, vai lá e te conserta. Ou ia ouvir uma ministração, o Espírito Santo vai lá e te conserta. Uma vez o Espírito Santo falou assim, ó, não é com ele que eu tenho intimidade, é contigo. Então é você, tem que partir de você. Tem que partir de você. Eu estou falando diretamente contigo há alguns dias e parece que tu não está ligando. Falei, tá bom, então eu vou. Então, quando Deus te direciona a fazer alguma coisa, seja rápido e faça. Não fique enrolando igual eu enrolei, não. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque muitas vezes Deus quer abençoar, Deus quer dar um direcionamento, só que a gente pega e não vigia. Às vezes a gente está conversando e solta alguma coisa assim, a gente guarda aquela mágoa, e aquilo fica ruminando no nosso coração. E fica dias e passa meses, tem pessoas que levam anos aquilo. Então eu cheguei e falei, olha, quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. O irmão, não, me perdoe também, eu não agi errado, não agi certo. Olha só, eu vigiei ali, no momento que eu fui pedir para ele me perdoar. Imagine eu, mas a senhora é pastora, você não tem vergonha na sua cara, não? Eu tomei vergonha, sabe por quê? O Espírito Santo estava me incomodando. Querida, aquilo que a palavra de Deus fala é para mim, é para você. A palavra corta aqui, corta aí também. Talvez você tenha guardado alguma coisinha no seu coração e você fica, não vou lá não. Vou não, foi fulano que me magoou. E às vezes aquela pessoa até sai da presença do Senhor por algo que aconteceu. Não, pastor, eu não vou ceder. Não fui eu que fiz. A palavra do Senhor fala que se o teu irmão fez alguma coisa contra ti, é você que tem que chegar lá com a pessoa. Te reconciliar. Porque assim, querido, nós começamos a manter a vigilância, fechando as portas, as legalidades. Nós temos que ter essa consciência que nós precisamos estar em alerta. Imagine Jesus voltar uns dias atrás. Eu não ia subir, não. Com todas as letras, eu não ia subir. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que só vai entrar no céu os puros e os limpos de coração. No momento que eu estava guardando a mágoa, eu não ia entrar no céu. Então eu comecei a dar mais ouvido ao Espírito Santo. Falar, não, Espírito Santo, eu preciso ser tratada. Eu preciso me humilhar, sim, ao ponto de pedir perdão. Eu preciso me reconciliar o quanto antes com o meu irmão. Porque eu preciso estar em alerta, porque Jesus vai voltar, querido, ele não vai dar tempo de falar assim, vai lá, vou esperar tu se consertar. Vai lá, vou ficar esperando 2 dias aqui. Vai lá. Você acha que o Espírito Santo vai ficar esperando? O Senhor vai ficar te esperando? Não vai, querido. É muito rápido que ele vai vir. Então, nós precisamos agir o quanto antes. Eu não sei qual o tipo de conserto que você vai ter que fazer durante esses dias. Eu não sei qual a posição que você vai ter que tomar para que você fique nessa alerta, nessa espera do seu noivo. Uma coisa eu sei, que o Senhor, a qualquer momento, Ele está voltando. E eu preciso estar em alerta. Em alerta, queridos. 100% em alerta. Ele não vai esperar eu me consertar com a minha mãe, com o meu irmão, seja lá com quem for. Ele vai vir. E se você não estiver preparado, se você não estiver
com a sua vida bem diante de Deus, se os teus pensamentos não estão sendo purificados, infelizmente, você vai ficar. Infelizmente, Jesus vai voltar. O teu pastor ele vai apresentar alguém diante do Senhor. Que esse alguém seja eu e seja você. Fala assim, pastor, eu quero subir. Olha, pastor, eu não estou legal com fulano ali não. Estou olhando meio torto, mas hoje eu vou me reconciliar. Hoje eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer um conserto. Eu vou mudar de vida. Eu não quero viver uma vida de qualquer jeito. Eu quero me posicionar. Eu quero viver sim, pastor, uma vida de purificação. Se as tuas vestes, querido, hoje tem algumas manchinhas, salpicada de sangue, procura lavar logo. Procura lavar. Porque Jesus ele está voltando. Abrir e piscar de olhos. E Ele quer que eu e você suba. Nós temos que estar em alerta. A volta de Jesus, querido, está mais do que na hora. Guerras, rumores de guerras, pais contra filho, filha contra pai. Você está vendo aí terremoto, tanta coisa ruim acontecendo. Sabe o reloginho assim, ó, tá para dar meia-noite. Só falta um ponteirinho, querido. Quando ele fazer assim, ó, tic, aí vai gritar, eis que aí veio o noivo. Eis que aí veio o noivo. E aí? Como é que nós vamos estar? Será que eu estou brincando de ser crente? Será que eu estou levando uma vida mais ou menos? Ah, pastor, quando dá, eu faço. Quando não dá, eu não faço. E estou vivendo meia boca. Na igreja eu sou crente, lá em casa eu sou a metade do crente. Queridos, vamos viver uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida que realmente Jesus olha e fala assim, ó, essa é minha noiva. Essa é a noiva a qual eu quero buscar. A noiva, queridos, ela não se atavia com joias, aquelas coisas. É aqui, ó. É a minha conduta, é o meu caráter diante de Deus. É a minha postura de vida cristã. Como é que eu estou sendo? Será que eu estou sendo crente de verdade? Pastora, tem tantas mazelas na minha vida. Lança de hoje diante do Senhor. Sabe aquela cruz ali, ó? Não está mais vazia. Sabe por quê? As minhas dores, as tuas enfermidades, as tuas mazelas, tudinho, Jesus já pegou, já levou na cruz. Ele já saiu da cruz, já foi para o Pai, ele já está para voltar. Ele só está te esperando. Só te esperando. Será que já está pronta mesmo? Estou voltando. Será? Será que está pronta mesmo? E ele fala assim, e aí, pai, é hoje? Pai, te acalma, te acalma, te acalma. Mas quando o pai falar, vai, eu tenho certeza que ele vai vir assim, ó. Que ele está com uma ansiedade para esse casamento, querido, que você não tem noção. Ele está tão ansioso em ver a noiva dele, que você não tem noção. Ele só está esperando. Só o pai falar, vai. Só esperando o pai falar, vai. Então, que nessa noite, querido, nós possamos estar assim, em constante vigilância, em alerta, todo o tempo. Aqui, ó. Eu não vou deixar o mundo me corromper. Eu não vou deixar as amizades do mundo me corromper. Eu não vou deixar o desejo da minha carne me dominar. Quais são os desejos da tua carne? É idolatria? É feitiçaria? É adultério? É pornografia? O que é? O que tem te prendido? Lança isso hoje diante da cruz. Fala, ó Senhor, misericórdia, eu sou tão cabeça dura que eu não consigo me libertar disso, mas joga diante da cruz. Fala, Deus, eu sozinho não consigo, mas eu sei que o Senhor pode por mim, porque o Senhor já levou tudo isso na cruz. Então pega mais aqui, leva também. Joga diante da cruz e fala, Senhor, eu quero ser limpa, eu quero ser santa, eu quero ser uma noiva pura, limpa, adornada. E eu quero subir contigo. Bata o pé e fala assim, eu quero subir. Eu não quero ficar aqui não. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?